Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um super, hiper, mega, ultra episódio do Foguete Sem Ré, episódio 145, 145. Por 145 vezes, estamos aqui para te entregar um conteúdo riquíssimo, quase que obrigatório para todo empreendedor e toda empreendedora deste país. Ricardinho Sá, seja bem-vindo. Valeu, Mais Brunão. uma vez, meu amigo de fé, meu irmão camarada, estamos há muito tempo juntos, trazendo Foguete Sem Ré para vocês. E por isto, roda a vinheta. Fala, turma, estamos de volta. O Foguete Sem Ré é uma co-realização, uma co-produção, uma co-entrega do Foguete Sem Ré, Dux, Escola de Empreendedorismo para empreendedores, mão na massa, muita pouca teoria e muita prática para gente que tira a bunda da cadeira. Espero que o YouTube não censure, né? Falar bunda É que você falou, aqui no... Hã? você falou bunda com um gosto tão A grande. bunda, né, Ricardinho? A bunda. Um grave, um subgrave. Grave, Bum. né? Espero que o YouTube não censure por falar bunda, né? Aqui no YouTube. Mas a Dux é uma escola para o empreendedor raiz, a empreendedora raiz, mão na massa e que tira a bunda da cadeira e faz uma co-produção com a Nacolina Studio. Estamos gravando mais um episódio na Colina. É uma produção em parceria com a Nacolina. E se você ler esse QR Code que está na sua tela, você também pode ter acesso a tudo que o Nacolina pode entregar para o seu negócio. Você que precisa produzir conteúdo, ou seja, todo mundo, a Nacolina pode te ajudar a construir autoridade e relevância na internet através da produção de conteúdo, tendo o seu próprio podcast. Você também pode Você também pode clicar no link que está aqui na sua descrição deste vídeo ou no áudio do Spotify para fazer parte da comunidade da Dux no WhatsApp, onde a gente compartilha muita coisa bacana e muito conteúdo extremamente relevante para todo empreendedor e toda empreendedora. Recados dados, Ricardinho Sá. Recados dados, Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Durante todo este episódio, iremos falar, mostrar na sua tela também todos os negócios que estão envolvidos no nosso ecossistema, marcas muito importantes, muito relevantes e marcas que são essenciais também para que o Foguete Sem Ré seja realizado e aconteça e chegue esse conteúdo muito bacana aí para você, Ricardinho Sá. Boa, Brunão. Isso aí. Uou! Machanzão de começo de episódio, né, Ricardinho? E sem Claro. script, viu? E sem script. Quando foi que teve script, Ricardinho? Não, só uma breve tava- história do convidado. Velho, eu né? tava até pensando, velho. Porra, 4 anos que estamos aqui produzindo pro Foguetão. Seria massa a gente fazer um clipão, né, do último episódio. Estamos chegando aí no episódio 150, né? Uhum. A cada 50 episódios, nós temos um marco, né? Temporal. No episódio 50, foi um episódio onde as minhas irmãs me entrevistaram, né? Contei toda a minha jornada empreendedora até aquele momento, Sim. né? Muita coisa aconteceu de lá para cá. No episódio 100, né? Ricardinho me entrevistou e é um episódio, para mim, é um episódio essencial, onde eu falo exatamente sobre todas as cagadas que eu cometi na minha jornada, né? E precisamos criar aí, o que é que a gente vai fazer pro episódio 150, né? Eu já Ricardinho? sei. O quê? Depois eu lhe conto. Depois eu lhe conto. Tá assim, misterioso, é, senhor Não, Siriguejo? você quer que eu diga? Hum. Quer que eu diga? Eu acho que valeria muito a pena você fazer mais outro episódio, talvez conversando, a ideia assim, muito sem... Embrionária. Uma ideia embrionária. Eu acho que vale muito a pena um episódio trazendo a experiência de um cara que faz um Ironman para empreendedorismo. A cabeça de um Ironman
para o empreendedorismo. Eu acho que talvez isso renda um excelente episódio. Sinceramente, eu acho que todo empreendedor brasileiro é um Iron Man. E toda empreendedora brasileira é uma Iron Woman. Concorda, Carlinhos? Não sei, Bruno. Eu não fiz um Iron Man até agora. O que é que você acha? Então eu tenho certeza Pronto. absoluta. Turma, eu vou fazer de um jeito diferente. Fazer de um jeito diferente. No dia... Puxa, no print que eu tirei aqui do direct que eu recebi da nossa convidada, tá sem a data, né? Mas em determinado momento dessa linha temporal, desses quase 42 anos de vida, eu recebi um direct da nossa convidada de hoje, que, por sinal, é minha prima, né? Ela tem o sobrenome Santos Oliveira, né? Bruno Santos Oliveira. Nossa convidada, entre parênteses, não vou revelar o nome por enquanto, Santos Oliveira. É porque ninguém sabe, né? Hã? É porque ninguém sabe ainda. Quem é. Ah, é porque já tem no... Mas é isso. Vamos fingir que não Vamos sabe. fingir que não sabe. Ela me mandou um direct contando a história dela, né? Falou da jornada dela, marketing olfativo, uma marca que realmente, eu não a conhecia pessoalmente, mas quando ela me mandou o direct, olha só, essa senhorita que é da Avatim, né? Tamanho referencial e tamanha conexão, né, da história dela, da persona dela com a marca, né? Uma marca realmente, acredito, vamos descobrir aqui, que é líder de mercado no segmento, né, de marketing olfativo, tá? E ela falou aqui em direct que o desenrolar dessa história é muito extenso. Contou um pouco da trajetória dela e ela, no final, ela falou assim: sou lutadora por sobrevivência neste universo para manter minha família. Como não sou mais franqueada, o jogo mudou e me esforçando para estar nesse mercado. Prestem atenção nisso, viu, turma? Já busquei a sua empresa há um tempo atrás. Uma moça entrou em contato comigo, ficou de marcar um momento com você, mas não retornou. Eu tirei o print dessa mensagem, né? E desci o cacete, viu, Cardinho? Né? Não podemos nunca não retornar uma pessoa, por mais difícil, corrido e volume de mensagem que a gente tenha para responder. Só que ela finalizou a mensagem falando assim: enfim, sou persistente, pois não, em caixa alta, desisto facilmente antes de esgotar todas as possibilidades. Grata pelo retorno. Esta mensagem que ela me mandou pelo direct foi exatamente o que nos motivou a trazer ela, a nossa convidada de hoje, para o Foguete Sem Ré. Ela é casada com César, que está nos acompanhando aqui hoje, a mãe da Marina, a mãe do Rafael, e ela começou a empreender aos 12 anos, vendendo brigadeiro na escola com o objetivo de comprar um batom. Ela queria comprar um batom e fez dinheiro para comprar o batom dela. E ela depois disso, ela começou a vender acessórios artesanais, confecções, etc, 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 etc. Ela nunca deixou de empreender, inclusive enquanto era CLT. Isso vale um episódio só para falar sobre isso. Em 2004, iniciou a sua trajetória na Avatim como consultora de vendas até se tornar franqueada. Em 2011, 7 anos depois, sendo consultora de vendas, ela se tornou franqueada e liderou as operações da marca em Sergipe. Com mais de 40 anos de experiência empreendendo, ela acredita que o sucesso está em desenvolver pessoas, criar conexões e gerar valor com propósito. A maneira como a nossa convidada de hoje entrou aqui no episódio hoje, entrou aqui no estúdio hoje para gravar o nosso episódio, são aqueles frames de momentos que eu tenho na vida
que eu escuto um sussurro no meu ouvido, dizendo: continue, continue, continue. São aqueles momentos que eu tenho certeza que meu pai tá vendo lá de cima e hoje meu sogro também. E são aqueles momentos que eu queria ter um o óculos da Meta, né? Vamos da meta, sim, sim. No momento, eu dizer, hey, Meta, começar a gravar. Pra eu poder gravar aquela cena, guardar, mas não pra alimentar o meu ego, mas pra mandar pra minha mãe. Porque toda vez que eu recebo um feedback positivo e algo como aconteceu aqui hoje, eu mando pra minha mãe. Sabe por quê, Ricardinho? Porque eu acredito que pros nossos pais é um recado dizendo que, Dona Mari, você fez um bom trabalho. Né? Turma, hoje eu vou bater um papo com Dona Ana Patrícia Duarte Santos Oliveira. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Bruno. Cardinho, Obrigada. curiosidade, essa abertura teve quanto tempo? 10 minutos. Meu Deus. YouTube, me ajude. Me ajude nas métricas. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Bruno. Aí, a vocês que estão acompanhando, eu sou fã desse cara, eu tô emocionada aqui, ó. E quando eu recebi ontem o convite, eu fiz assim, respondi o WhatsApp. Obrigada, ok. Daqui a pouco eu botei o telefone lá e fiz. Cara, que eu admiro, gente, desde 2022, quando ele fundou o Foguete Sem Ré. Disse, caramba, da minha cidade, um empreendedor. A história dele é muito parecida com a minha, um cara que eu admiro. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui Obrigado com vocês, você. pela recepção do Ricardo, que é magnífico, né? Então, assim, é uma cidade pequena, como ele falou, então, assim, todos nos conhecemos de alguma forma, Sim, nem que seja pelo Instagram, né? sim. E nesse mundo do empreendedorismo, eu busquei muitas vezes lá fora pelas referências que nós temos na rede social, mas eu disse, espera aí, tá errado isso. Tá errado porque as minhas referências sempre foram pessoas muito próximas a mim, pessoas do meu dia a dia, do meu cotidiano. Por que não essa pessoa que eu acompanho aqui na rede social? E é um cara família, acompanho Cris, Guto, Francisco, né? E toda a sua trajetória. Então, assim, que bom poder estar aqui hoje e trocar essa ideia com você. E poder dar um start aí, mudar um pouco minha cabeça de um momento que eu venho de 11 anos dentro de um shopping, numa caixinha fechada, né? Então é isso. Obrigada, Bruno, pela oportunidade. Minha amiga, talvez não, certeza que também seja um sussurro no seu ouvido dizendo: continue, Sim, continue, verdade. continue. Queria começar esse papo fazendo uma pergunta que eu Sim. tenho gostado de fazer. Se você encontrasse com a Ana Patrícia, que estava ali vendendo o brigadeiro para comprar o batom, o que é que a Ana de hoje diria para aquela menina? Que você é incrível, que você é uma pessoa que sempre fez tudo com o propósito de se amar, né? Porque qual era o desejo dessa menina de ter esse batom aqui? Era de ficar bonita, de ser vista, né? Como eu sou a filha mais velha de uma família, sou a primeira neta, a primeira filha. Então, eu carreguei uma responsabilidade até hoje, né? Desde o meu nascimento, com essa responsabilidade. Eu fui a primeira da minha família, fora a minha mãe, a concluir um curso superior. Então, eu já fui quebrando essas barreiras e que eu pudesse olhar mais para mim, porque eu olhei muito para os outros. E sempre com aquela intenção de carregar as pessoas comigo. Eu nunca pensei em ter um batom só para eu ficar bonita, mas para emprestar à minha prima, emprestar à minha amiga, sempre pensando no coletivo. E muitas vezes isso acaba, por mais que você alimente seu ego, por mais que você alimente essa questão da coletividade, mas é muito sobre você, né? E eu esqueci muito tempo de mim.
Quando eu comecei a empreender, era para satisfazer um desejo pessoal, mas era muito mais pensando nas pessoas que iam se aproximar de mim, porque era um produto desejo para ser minha amiga. Então, é isso que eu carreguei naquela época e hoje, como diz você, continue. Porque esse universo do empreendedorismo, ele é fantástico. Agora, é um universo muito solitário. Rapaz, tive um déjà vu da porra agora, velho. É doideira esse negócio de déjà vu, né? Conta a sua história. Hã? Conta a sua Não. história. Tive o déjà vu olhando pra ela aqui no episódio, não sei o que. Isso já aconteceu na Matrix em algum lugar. Já assistiu Matrix, Janine? Já. É uma repetição, é Sim. um erro. Eu da já Matrix, vivi né? isso aqui de alguma forma, mas não lembro como. Já vivi isso de alguma forma, mas não lembro como. Sim. E o sentimento que eu tive com o meu déjà vu foi que meu celular tá no modo avião, gravando, né? Que vai vir uma notícia foda quando eu botar voltar, né? Pra Terra. Será? Vamos ver. Aguardemos. Ana, Sim. agora conte essa história do batom. Vamos lá. Primeiro, você vendeu quantos brigadeiros para conseguir comprar o batom? Bruno, eu não lembro muito nessa época porque minha mãe é professora de formação de escola pública, meu pai é funcionário público também. Mesmo assim, nós tínhamos uma limitação financeira. E eu sempre estudei em colégio particular, mesmo com a limitação financeira, que minha mãe sempre investiu na educação, por ela ser uma educadora, não uma professora. Perfeito. E eu dizia, eu quero esse batom. Ela falava, minha filha, ou a gente come, ou eu não vou comer batom. Aí eu dizia, mãe, mas eu quero. Modelo mental, foda, né? Limitante. E meu pai dizia bem assim, eu cresci, né? Meu pai dizendo, você é filha de pobre. Você é filha de pobre. Porque ele não admitia, quando eu fui adiantando um pouquinho o processo, quando eu fiz a administração, ele fez, você vai administrar o quê? Se você é filha de pobre. E mesmo assim eu fui, nunca desisti. Eu nunca olhei para o obstáculo. Eu tinha um desejo e eu sempre ia lá, né? E esse batom, a minha mãe falou assim, eu não tenho dinheiro para comprar o batom. Eu vou falar com a sua avó para ela lhe dar, emprestar um dinheiro para comprar os ingredientes para você fazer os brigadeiros. Eu, tá bom. Aí fiz os brigadeiros, eu levei para a escola. Quando eu levei para a escola, aquilo foi tema de chacota, o tal do bullying, né? Ah, sua mãe é doméstica, porque você tá vendendo brigadeiro para pagar a escola. Eu já sofria bullying, só que eu nem ligava, eu queria vender os brigadeiros. Meu brigadeiro era bom, eu sempre fui muito dedicada, eu aprendi a cozinhar com 7 anos, né? Eu fui adulta com 9 anos, e assim foi. E eu comecei a vender o brigadeiro, comprei o batom, comprei o raito de sol e comprei umas tatuagens que vinha no bronzeador, sol e bronze. Porque o dinheiro deu para comprar o batom. Devolveu o dinheiro da avó? Devolvi o dinheiro da minha avó, porque meus pais sempre foram muito assim. O que é seu, você tira, porque minha mãe, meu avô, o pai da minha mãe, ele era empreendedor. Chamava Manuel do Correio, lá em Penedo, Alagoas. Descendente de português, só que minha mãe não gostava muito desse universo, porque meu avô, como tinha venda nos interiores antigamente, não chamava supermercado, era venda, né? Então ele tinha venda. E minha mãe ficava lá, filha única mulher, ela tinha 3 irmãos, os meus tios serviram à Marinha e foram embora com 17 anos, e minha mãe ficou sozinha aqui não, eu falo lá em Alagoas. E ela não gostava daquele universo, porque meu avô tinha, muitas pessoas deviam a ele, então ela tinha pavor. Aí ela me projetou para ser professora ou para ser médica, extremos, né? E cresci com minha avó dizendo, seu primeiro marido é seu emprego. Seu primeiro marido é seu emprego. Então, assim, eu preciso me casar com dinheiro para poder dar sorte na vida. E assim, eu comecei a ser independente com 12 anos. Com 14 anos, comecei a fazer diadema. Peguei uma caixinha de papelão, fui para a feirinha da Tobias Barreto vender. Pegava o Diadema, ônibus. para quem não entende, viu, turma? É uma tiara. Tiara de cabeça, de cabelo. Tiara. Então... Diadema. Eu fui longe, Aí eu fui para a feirinha, todo domingo eu estava lá, fazia os diademas em casa, minha mãe me ajudava porque eu não sabia finalizar. Pegava uma caixinha de papelão, colocava as tiaras e ia lá vender. Eu sempre procurava uma barraca que tinha iluminação. Como eu não tinha barraca, não tinha iluminação, como era que as pessoas iam me ver? Eu sempre procurava um lugar que tinha iluminação. Encontrava meus colegas da escola, porque a classe
todo mundo ia para lá, para a feirinha, não sei se você chegou a alcançar. E eu nunca desisti, mesmo tendo vários empecilhos. Você vendendo o diadema, O diadema com 14 anos, com certo? 12 foi os brigadeiros para comprar aqui, o meu desejo. Os diademas... É o batom mesmo? Não, não é o batom da época, não. Porque esse aqui eu sempre, desde quando eu comecei a empreender, ele tá assim, danificado, porque eu sempre levo como meu amuleto. Para Mas lembrar... foi esse comprado mesmo? Não, não é esse não. Esse aqui, olha como ele fica rosa. Não, é esse modelo. Ah, certo. Esse é o original de quando eles lançaram. Certo, mas Entendeu? não foi esse Não, específico, não foi esse não. não. Ah, Mas entendi. quando eu comecei a entender a dinâmica, eu disse, não, eu preciso ter esse amuleto. Eu sempre carreguei isso na minha bolsa para lembrar de onde eu vim. Para eu nunca esquecer de onde eu vim, de como tudo começou, o universo do empreendedorismo. E assim foi. As pessoas diziam, minha filha, você vende até sua mãe, né? Se for possível. Eu digo, não, mãe não, mas eu desenrolo. E eu fui Tô no caminhando, diadema né? ainda, certo? Né? Na linha do Certo, tempo. no diadema. Aí fui, disse, espera aí. Aí eu cheguei para minha mãe e fez, mãe, eu não estou conseguindo vender quanto eu gostaria de juntar. Aí ela fez, eu não... Mas você quer? Ela sempre botando a negação para eu desistir. Eu disse, espera aí. Vou fazer a produção, chegava da escola, fazia as coisas dentro de casa, estudava, fazia o diadema. Fui juntando uma quantidade, por exemplo, chegou um período que eu tinha quase 40 diademas. Eu disse, espera aí, se eu não estou conseguindo vender todos na feirinha, eu vou para o centro. Fui para o centro da cidade, não fui vender a varejo, eu fui procurar as lojas para oferecer. Aí cheguei na loja, Mundo da Criança e Paraíso Infantil. Foi as pessoas que me deram a oportunidade. Idália, ela, não sei, tem anos que eu não a vejo, não sei se ela ainda é viva, porque ela já era uma adulta, né? Então, Uhum. assim, hoje ela deve ser idosa. E foi ela que começou a comprar minha produção, vendendo em quantidade, né? Uhum. Idália, Paraíso Infantil e o Mundo da Criança. E assim foi. Meu universo Você vendeu os oferecia... 40 de vez, foi? Vendi. Você tomou muito não ali nessa Vários prospecção? nãos, ainda mais uma menina, eu sempre fui gigante, assim, eu sempre fui desse tamanho. Quando tinha 12 anos, eu já tinha 1,70 m, eu terminei de crescer com os 18 anos, eu alcancei 1,75 m, mas eu sempre fui grande. Então, assim, quando eu chegava lá, eu ia pegar o ônibus. E outra vez, deixa eu dar um adendo aí. Quando eu comecei a pegar ônibus, isso é nessa faixa dos 12 anos, antes de ir para... Porque eu ia para a escola de transporte escolar, ou então de carona. Uhum. Eu fui ao centro uma vez, eu sempre acompanhava minha mãe no Banco do Brasil e acompanhava ela para ir fazer, que a gente chama, mercadinho e a Sim. feira lá no centro. Sim. E ela, Feira. feira. Mercadinho é supermercado, né? Mercadinho, que a gente chamava mercadinho, chamava supermercado porque Sim. não existia essa cultura ainda aqui. Aí ela dizia bem assim, decore o nome das ruas. Aí eu, por que, mãe? Porque se você se perder, nunca mais você me vê. E eu, com 9 anos, eu sabia todos os nomes das ruas do centro. Todos. Aí ela fazia assim. Aí eu comecei, eu decorava os nomes das ruas. O povo do Banco do Brasil, ali da Praça General Valadão, me conhecia, porque, como eu era grande, aí ela, quando eu ia no centro para oferecer, ela fazia, tome, vai lá pagar essa conta. Eu botava numa bolsinha, assim, escondida, e pagava, ia. E assim eu fui. Recebi muitos nãos, mas, Bruno, isso nunca me parou. O não era um... Eu disse, tá, ela não compra, a outra vai comprar. E eu sempre levanto dessa forma. Ousada. Era. E na minha educação, né, familiar, minha mãe sempre falou, você nunca me deu trabalho, mas você... Claro que eu lembro. Você foi a pessoa que mais apanhou, foi a pessoa que mais apanhei na minha casa, porque eu não ficava calada. Eu não engolia um não como, por que não? Por que não? Porque eu não quero. Por que a senhora não quer? Me explique. Eu sou sua mãe, ou eu sou seu pai, no caso meu pai, então não é não. Mas eu apanhava por perguntar. Então, eu cresci muito obediente, mas apanhei muito porque eu o não para mim era, como diz, né, um desaforo. Não desrespeitava meus pais de jeito nenhum, até porque meu pai só olhava e me tremia toda. Mas minha mãe eu conseguia dialogar, né? Ela dava essa oportunidade, mas também não era pauleira lá em casa. Aí minha trajetória foi essa, né? Fui, e ela dizia, menina, você não desiste. Eu disse, não, mãe, porque eu gosto de vender.
Ela, a carga de seu avô, você não via? Eu digo, meu avô é meu avô, eu sou eu. Então, assim, eu nunca desisti porque eu amo esse mundo, eu tenho prazer de vender um produto para uma pessoa, não só pelo produto, mas de entregar qualidade numa cartinha, de entender o que você quer, entender, de atender o desejo de um cliente, não só pelo produto em si, até de oferecer um serviço, uma consultoria, mas de estar em conexão com pessoas. Eu amo esse universo. Eu tô no Diadema ainda, Sim, vamos lá. certo? Certo. Aí você passou a vender acessórios, Diadema, Vamos etc, lá, etc. Aí agora. começa a entrar na faculdade, não é isso? Isso. Os acessórios também foi da mesma forma. Conheci uma amiga de minha mãe da E ganhava escola. dinheiro, você fez o quê com esse dinheiro? Fazia o quê com esse dinheiro? Poupança, investi em ouro, comprava Sério? ouro. Tanto é que teve um período, gente, aí deixa eu falar, eu investi em ouro, aí meu pai dizia bem assim, você está comprando esses lixo, que eu ia na caixa, eu via o movimento, eu sempre fui muito observadora. E na caixa existia negócio de penhor. E quando minha mãe ia, minha avó ia botar alguma coisa para ter algum dinheiro por causa da limitação financeira, e eu via aqueles lotes de leilão. Às vezes ia lá, comprava um pouquinho, guardava, fazia. Aí chegou um dia, meu pai, você está comprando esses lixos? Aí eu ficava arrasada, né? Eu disse, caramba, será que eu estou fazendo certo? E, Bruna, eu nunca tive um direcionamento. Uma pessoa dizia assim, não, Patrícia, vá assim, ó, e você faz o dinheiro assim, porque na minha época era poupança, caderneta de poupança. Meus avós já depositavam valor para mim e para meu irmão na época, mas eu queria ver o negócio, né? Uhum. Substancial na O mão. Todd. Exatamente. Tanto é que meu pai utilizou o dinheiro da pai. Se o senhor vê, viu, eu sei, né? O senhor pegou o dinheiro da nossa poupança e fez uma reforma na casa, enfim, que era, como nós éramos de menor, né? Foi utilizado o que meus avós deixaram para mim e para meu irmão. Aí o que é que acontecia? Eu fazia essa compra dos ouros, ficava lá. Chegou um dia, ele passou por uma situação difícil, aí olhou para mim e fez. Eu acho que eu tinha 17, 18 anos, eu já não dependia mais nem de meu pai nem da minha mãe, porque eu já tinha meu dinheiro. Sério? Não tinha, exatamente. Vender Diadema e os E acessórios. os acessórios. O que era não Tudo no depender atacado. dos pais era ter o meu dinheiro para ir ali tomar o sorvete na Vissabor, para ir no centro, para tomar o suco só sucos, para comer aquele bacalhau que eu gostava da Rua de Laranjeiras. Então, eram desejos daquela época, né, que não existia shopping. O shopping era o Cinema Palace Uhum. e aquele outro ali que eu não lembro muito o nome, que era onde as lojas americanas ali na rua. Não sei se você é dessa Sei. época aí, pronto. Não sou dessa época, É, mas então, tô ligado nas americanas né? ali. Então, era isso. O meu desejo era esse, ter o dinheiro para eu ter o dinheiro no bolso, para eu abrir minha carteira, minha bolsa e dizer, eu tenho dinheiro. Por quê? Porque minha avó dizia, seu primeiro marido é seu emprego, é sua independência financeira. Aí meu pai voltando a ouro, eu guardava, meu pai chegou um dia e fez bem assim, cadê aqueles ouros seu? Aí eu disse, como assim? Ele fez, não, eu tô precisando de um dinheiro e eu sei que tem um certo valor para eu pegar esse valor para poder me ajudar. Assim, eu peguei meu ouro. Tome, pai. Ele foi na caixa, penhorou e pegou o dinheiro. E assim, do que ele falou para mim um dia, que não valia nada, ele precisou. E eu entreguei com o maior. Tinha quantos anos aí? Eu tinha na faixa de 17, 18 anos. Foi quando eu fui para as confecções que eu vendia para uma amiga de minha mãe. Oferecia quem você imaginar, que eu via era que tinha confecções? roupa feminina. Ah, ok. Você Ela tinha uma costurava? loja. Não, ela tinha uma loja. Ela ia para São Paulo. Ela trazia, que ela é professora, o marido dela é doutor Adriano, que é um ginecologista, eu acho que ele está até afastado. E ela, eu dizia, Carmélia, você não quer que eu venda para você, não? Ela fez, menina, você conhece gente, né? Conhecia, Bruno. Eu sempre fiz muita amizade. Do porteiro ao dono da lanchonete lá na... Eu conhecia todo mundo no centro. O povo do centro já me conhecia. Porque eu chegava lá, e aí, bom dia, tudo bom? Nunca, eu sempre tive isso comigo, porque eu via meu avô fazer isso lá na venda. Sempre falava com todo mundo. Qual o nome do seu avô, Patrícia? Manuel. Manuel do Correio, sim. Ok. Manuel, era Manuel Pereira, aí chamava ele Manuel do Correio porque ele era caixeiro viajante. Além de ser caixeiro viajante, trabalhava no Correios, ele tinha venda. Então eu vivia naquele universo ali, eu ficava naqueles sacos de farinha, sacos de feijão. Eu vivia nesse universo, né? Então eu sempre tive esse cuidado de falar Você via com seu avô todo. vendendo. Isso.
Aí fui para Carmélia, comecei a juntar meu dinheiro. Fui fazendo Mas minhas continua investindo no ouro? reservas. Não, dessa vez não, porque eu já tinha outros objetivos. Como eu ia ingressar na faculdade, e meu pai, não acredito, tanto é que ele não pagou a minha faculdade. Quem pagou foi minha mãe, porque ele se negava a pagar uma faculdade de administração, porque ele não tinha empresa. Eu ia administrar o quê? Entendeu? E nesse período que eu Por que passei, você escolheu fazer administração? porque eu acreditava que eu teria know-how, né? Como é que eu falo? De conhecimento na área para poder ajudar as outras empresas, né? Em 91, quando eu passei na faculdade, foi quando começou a administração com análise de sistemas. Então, assim, eu sempre gostei muito de mexer com tecnologia. Naquela época, hoje não gosto muito, porque, né, porque a gente não sabe, a gente acaba não gostando muito. Até porque eu não me dediquei, né? E eu vi que meu universo era comercial. Eu sou comercial, Bruno. Eu sou vendedora. Então, o título, para mim, foi importante para me dar credibilidade, até para trabalhar onde eu trabalhei, chegar onde eu cheguei como CLT. Mas, Onde foi que você trabalhou como CLT? quando eu me formei, fui para o Grupo Votorantim. Ô, Patrícia, mas por que você diz assim, concluiu a faculdade com muita dificuldade e tal? Porque minha mãe quem pagou a faculdade e eu era Mas só você não pagar. vendia as Eu coisas? vendia, tinha, mas, por exemplo, meus pais não me davam mais roupa, eu tinha que comprar roupa para me vestir. Ah, certo. Entendeu? Meus Ou pais, seja, eles te davam o basicão. casa, comida e sua mãe pagava a faculdade. Faculdade, Ponto. ela, O ela. resto era com você. Então, ela fazia algumas coisas, ela comprava a roupa, mas eu tinha mais 2 irmãos, então eu não sou filha única. Então, assim, para ela, professora, salário limitado, meu pai E também. seu pai, Meu pai sempre Linha general, linha dura. Mas hoje eu agradeço a ele, porque eu sou o que eu sou pelos nãos que eu tive, Bruno. Porque senão eu tinha desistido. Tinha desistido. Então foi isso. Aí fui para confecção. Da confecção eu juntei dinheiro para você ver como era a disparidade. Minha irmã, no período, eu estava já com 21 anos, eu ainda continuei vendendo para ela, né? Que era a forma de eu ter o meu dinheiro. E logo quando eu ingressei na faculdade, eu fui procurar sobre estágio. Aí fui estagiar na Telejeep. Aí tinha o dinheiro das vendas das roupas, tinha o dinheiro do estágio e continuei juntando. Eu não comprava mais ouro na Caixa Econômica com lote, mas eu comprava avulso, coisas avulsas. certo. E eu cheguei a um período a ter mais de 300 gramas, quase meio quilo em peças de ouro, só com esse trabalho. Certo. Entendeu? E assim foi meu universo com ela. E quando eu entrei na faculdade, estagiei, aí fui para congresso. Eu que paguei meus congressos, ia de ônibus de linha, não era nada de avião, isso nada de avião, viu? Mas isso não me limitava. Minha irmã mais nova, teve os privilégios, toda a família tem, foi para os Estados Unidos. Aí fui questionar meu pai. Por que o senhor vai mandar minha irmã? Eu também quero ir para os Estados Unidos, que eu nunca fui. Ele fez, eu não tenho condições, só vai sua irmã primeiro. Respirei E fundo. você sendo a filha que deu os ouro pra ele lá atrás. Bruno, isso está certo. Aí eu disse, mãe, meu pai vai mandar minha irmã, foi pela Ditu, pela agência de Ditu, que era da mãe de Soraya Rezende na época. Aí eu disse, tá certo, eu não vou não para os Estados Unidos, né? Foi o primeiro ano que eu entrei na faculdade. Mãe, vamos comigo lá, fui procurar saber, para ir para São Paulo para comprar roupa, que eu já não queria mais. Ser a revendedora. Queria queria ser a ser dona da roupa. Era. Aí, vamos lá no Cred Amigos, porque você conseguia pegar R$ 3.000, que era o limite. Minha mãe foi minha avalista, peguei o empréstimo, peguei um ônibus de linha com uma amiga de minha mãe que vendia ouro, Júlia, eu conheci Júlia, que eu comprava os ouro a ela. Aí eu fui com ela foi comprar ouro, eu fui comprar roupa. Em 92. Foi a primeira vez para São Paulo de Comprou ônibus quanto de roupa? Comprei os 3.000. Os 3.000 de roupa. 3.000 de E roupa. reverteu quanto? Nessa época, eu não vendi 100%. Eu vendi na faixa de 80% e ficava frustrada. Eu disse, quero vender tudo. Mas você transformou os 3.000 investido em quanto? E eu tive um lucro de mais ou menos de 15%, 20%. Tirando as despesas, Certo. entendeu? Eu tive uma faixa de... Aí fui juntando. E era os juros de quanto ali no empréstimo?
Ai, Bruno, eu não lembro. Tipo, a dívida virou ali uns 4 mil? Mais ou menos isso. E foi pago em 36 meses, mas eu consegui pagar antes. Aí fui, Pagando a mais antiga. fazia isso, foi o primeiro empréstimo que eu peguei, paguei no período, e assim foi. Fui juntando dinheiro. Fui juntando dinheiro, Aí você chegou na Votorantim. cheguei na Votorantim, quando eu me formei, aí tinha uma vaga lá para tirar férias da moça do treinamento. Eu disse, olha, pronto, tudo que eu queria. Trabalhar no treinamento. Quando eu cheguei naquela empresa gigante. Eu não tinha noção, porque por mais que eu tivesse estagiado na Telegeep, na época era empresa, né, que não era privada, e assim, era aquela coisa de empresa pública, né? E fui para a Cimesa, que era do Grupo Votorantim, e fui para o setor de treinamento. Aí tirei férias do setor de treinamento da menina. Aí o gerente geral, doutor Nilson Tenório, menina, você é espertinha, né? Vinha tirar as férias da telefonista. Fui para telefonista. Aí o povo dizia, rapaz, você é formada sendo telefonista, o que é que tem? Vou aprender. Pronto. Parabéns para quem é telefonista. Foi experiência. Hoje em dia, quando o povo me liga de telemarketing, claro que tem coisas que eu não atendo, mas chegou um período que eu atendia todas. Eu ficava brother do povo que me ligava de telemarketing. Porque é uma profissão desafiadora. Do telemarketing, fui para o RH, do RH, finalizei no setor de qualidade. E porque você fala que, mesmo você trabalhando como CLT, você sempre estava empreendendo? Porque eu era CLT e vendia as roupas. Ah, certo, beleza. Achei que você estava empreendendo dentro da Votorantim. Não, vendia lá também. Por debaixo dos panos, né? Assim, no meu horário de Ou intervalo. seja, você foi fazendo dinheiro e comprando mais roupa, fazendo dinheiro e comprando mais roupa. Exatamente. E vendendo. Aí, tanto é que quando foi em 2000, né, nesse período, fui muito para São Paulo. Cheguei aí 5, 6 vezes no ano, estudo de ônibus de linha. Conheci excursões, 2 dias para ir, 2 dias para voltar. 2 dias para ir, saía daqui numa sexta, voltava numa outra segunda. Eram quase 10 dias, não era só para São Paulo, a gente ia para São Paulo, para Rio de Janeiro, que era Petrópolis, e Minas. Tudo de ônibus de linha. Era uma pessoa que fazia excursão, eu comprava 2 cadeiras, eu sempre fui assim gigante, aí botava um colchão, levava minhas marmitinhas, gastava o menos possível para poder economizar. Sempre fiquei na Estação da Luz, né? Passei 10 anos odiando São Paulo, porque eu não conhecia o lado bom de São Paulo. Eu dizia, meu Deus do céu, não quero isso aqui não quero isso não para mim. Quando foi um belo dia, tive a oportunidade de ficar na Alameda Lorena, no Hotel 5 Estrelas, com uma amiga minha que me levou. Eu disse, meu Deus, eu amo São Paulo. Eu amo São Paulo, eu quero isso, eu quero uma cama dessa, eu quero esse universo. E aí eu conheci o lado bom de São Paulo. Caramba, eu disse, é isso. Pronto, aí... O lado bom das vendas, né? Experiência. Exatamente. Aí desse universo eu empreendi. Porque eu comecei com marketing olfativo. Porque eu trazia roupa e a pessoa dizia bem assim, meu Deus, sua roupa é muito cheirosa. E eu sempre tive esse olhar. Eu sempre olhava acabamento de roupa, etiqueta. Por mais que fosse uma roupa mais simples, mas eu sempre buscava trazer a roupa. Eu sempre fui muito criteriosa. Eu sou virginiana, raiz. E eu sou muito perfeccionista. Então, eu olhava os detalhes, nos mínimos detalhes. Mesmo que fosse você, Bruno, o lavador de carro, eu queria lhe entregar a melhor roupa. A roupa melhor que eu pudesse entregar a você, mesmo você sendo... Eu falo... Gente, eu não estou falando de uma forma... Né, não... Independente de ser uma pessoa mais simples ou não. Isso, até, sempre você desculpe queria... aí, exatamente, mas é isso. Eu sempre busquei o melhor para o meu cliente. Sempre, sempre, sempre. As pessoas diziam assim, Patrícia, sua roupa é muito cheirosa. Que maravilha! Que não sei o quê. Aí eu disse, peraí, eu chegava nas lojas, moça, essa roupa, que cheiro é esse? Aí ela começou a me mostrar, um aromatizante. Eu disse, que é isso? Ela é um perfume para interiores. E começou a me explicar. Eu não comecei com a Vatinha, eu comecei com outra marca, do Rio de Janeiro. E fui, aí trazia a roupa, trazia o aromatizante para agregar. Aí eu vendia a roupa, vendia o aromatizante. E eu disse, rapaz, esse negócio aqui é bom. Eu comecei a pesquisar aqui em Aracaju. Em 2001, mais ou menos. 2001. Aí eu disse, rapaz, esse negócio... Procurei aqui em Aracaju, ninguém
tinha a única loja aqui que eu sentia quando eu ia comprar, que se chamava Aluarã, no shopping. Ela trabalhava e ela tinha essa visão de colocar o aroma na roupa. Por quê? Quando você pegava a roupa, você não lembrava da roupa de outro lugar, você lembrava da roupa da Aluarã. Uhum. Eu disse, peraí, esse negócio vale a pena. Aí comecei. Aí eu casei com esse rapaz ali que tá ali, né, meu amor lindo? Aí nós tivemos uma filha 2 anos depois, e quando eu voltei da licença maternidade, meu ex-chefe fez tchau. Não dá Tchau, mais. Votorantim. Exatamente. Aí entrei nesse mesmo universo, eu disse agora. Aí fui trabalhar no escritório de advocacia. Não, eu fiquei, acho que, sem trabalhar durante 3 meses. Fui para Votorantim não, Bruno. Desculpe, gente, desculpe aí, não foi Votorantim não. Votorantim eu agradeci. Certo. Não quis, não. Por quê? Esse daí fez bem assim, a gente namorava na época, fez bem assim, por que você... Patrícia, todo mundo quer esse emprego. Eu disse, César, eu quero ver o sininho do picolé da Cinelândia. Só tem mato. Eu não quero, isso aqui não é pra mim, não. O povo me chamou de maluca. Você é louca, você vai agradecer esse emprego de estabilidade. Se vou. Agradeci, Bruno. Aí foi Aí, pra onde? para o escritório de advocacia. Ah, certo. Na rua de E Itabaiana. foi o escritório de advocacia que te demitiu. Foi um dos sócios. Com 3 meses, quando eu fui demitida, a outra sócia me chamou de volta. Saiu da sociedade e me chamou de volta. Aí fiquei lá um bom tempo. Depois fui para o IASG. Pelo universo das vendas, né? Foi quando eu entrei na Vatim. Chegava nos lugares, mesmo sendo CLT, sempre fui, vendia. Aí foi quando eu comecei com a Vatim, quando eu saí do escritório de advocacia. Você trabalhava no IASG Não, eu trabalhava no escritório de advocacia e começou a vender a Vatim. a vender a Vatim, em 2004. Certo. Minha filha tinha 6 meses. Foi quando eu voltei. Foi quando Entendi. entendeu? Entendi. A IASG continua a Vatim. Passei 8 anos, quase 8 nessa empresa, e porque eu saí e voltei, foi isso. Aí fiquei vendedora de porta em porta, aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, né, na verdade. 13 de julho, eu chegava nas lojas, batia lá na porta, licença, quero falar com o proprietário, tá? Não, o que é que você quer? Eu disse, não, eu vim apresentar um produto. Ah, quero não, desinfetante, quero não. Eu disse, não, me dê a oportunidade. Vários nãos. César, que é o meu esposo, ele também me ajudou nesse período. Ele ia visitar as empresas junto comigo, ele fazia uma parte da 13, eu fazia outra, aí fui enveredando, indo para as lojas. Várias pessoas me deram oportunidades, várias não. As pessoas nem olhavam para mim, nem diziam assim, não, minha filha, obrigada. Eu ia, mas eu ia. Eu ia lá. As que me davam, não, eu tinha a minha lista, não tinha essa prática do computador, assim, né? Eu não tinha essa cultura, por mais que eu trabalhasse com informática, mas eu não tinha, eu tinha minha listinha lá. Porque por mais que eu tenha lá meu Excelzinho, mas eu gosto do papelzinho. Eu sou do papelzinho, da Certo. caderneta, sou da planilha, né? Como você está aí, e eu sou essa de palpável, Uhum. né? Eu sou essa pessoa de sentidos. Por mais que esteja lá visual, é legal, a tecnologia, mas eu sou de sentidos, né? Eu ia lá, eu dizia, rapaz, você é muito persistente. Eu disse, eu sou. Se ela disser, minha filha, não venha mais nunca aqui, aí eu também, realmente, eu respeitava. Mas enquanto eu não tivesse esse não, eu disse, pois, Característica dos melhores vendedores. quero muito saber se ela gosta, se ela não gosta, se ela não vai com minha cara, eu quero é vender. Então, aí eu ia, né? Ia lá. E fiquei nesse período lá no escritório de advocacia, e lá. E nesse meio, o IASE já era meu cliente. Aí Antelmo fazia bem assim, menina, você é desenrolada, né? Aí eu dizia, aí eu ficava meio assim, porque o meu contato era com a gerente, não era com ele. E eu ficava meio, por mais que eu fosse comunicativa, mas eu ficava um pouco retraída, né? Porque ele era uma pessoa assim, puxa, o dono do IASE, eu ficava bem assim, dono do IASE. Aí chegou um dia que eu fui vender lá, ele fez, vem aqui na minha sala. Aí o povo, eita, vai na sala fria, vai reclamar do produto. Uma das pessoas falou. Aí eu pus, não, senhor Antelmo. Ele fez, quer vir trabalhar comigo? Aí eu disse, eu? Para fazer o que aqui? Vender curso? Aí ele fez, não.
Eu venho lhe observando há muito tempo. Eu tô precisando de uma gerente financeira. Venha pra cá. Oxi, o que é que tem financeiro a ver com... Ele tinha já levantado minha ficha. Aí fui pra lá. Agradeci o escritório de advocacia e fui pro IASG. Que onda. Aí, isso aí foi em que ano? Porque Isso você foi em abriu a loja 2009. do Avatim em 2011. 2009 eu fui pro IASG. Aí ficou 2 anos ali. Até 2015, Oxi, com a loja? com a loja. Era... Porque eu tinha um sócio. Ah, certo. Entendeu? Eu tinha um Certo. sócio. Tá. E vamos lá. Eu quero entender quando é que você passou a ser full time em Avatim, assim. 2015, eu abri a loja. Antel me deu meu apoio. Ele sempre, todos os meus gestores, né, meus chefes, toda a empresa que eu fui, Bruno, eu nunca escondi o que eu empreendia. Porque eu via, eu sou muito transparente, né? Então, assim, eu precisava que eles entendessem que aquilo, eu trabalhava com aquilo. Patrícia, mas me diga uma coisa. E por que não? Acho que a grande pergunta assim, dessa história é: por que não vendas, vender produto, empreendedorismo ser a prioridade na sua vida? Porque você sempre, desculpe se eu estiver sendo Sim, não, pode falar. invasivo, porque você sempre precisou de um apoio, Uma validação. Eu acho que dessa dessa Você segurança, acha que é alguma coisa da sua criação, não? com certeza. Isso impactou bastante e depois eu fiz constelação familiar, procurei. Sim. Eu procurei entender, Bruno, Sim. porque assim, caramba, já fiz milhões e cadê, né? Sabe? E eu dizia, porque eu não acreditava em mim. Por mais que as pessoas chegassem para mim, minha filha, você vende, você não sei o quê, você é maravilhosa. E eu não conseguia absorver. Aquilo para mim era demais. Eu achava que eu não era merecedora. Porque, assim, o elogio, ele é Boicote, bom. patinho feio, síndrome do cachorro vira-lata. Então, aí você, o que é que Tá vendo, acontece? Ricardo? Patinho feio. Você, por mais que a pessoa... E eu tinha medo, eu sempre tive muito medo da vaidade. Muito. Por quê? Ah, você é linda, você é maravilhosa. Sim, mas a beleza, que legal, isso aqui você tá vendo a beleza. Mas por trás disso tem coisa muito melhor. Então, assim, eu sempre ficava... É mais profundo. Entendeu? Eu sempre ficava, quando era assim, eu falava para milhões de pessoas, mas quando botavam a câmera e o microfone, meu amigo, eu desmaiava. Pode dar uma palestra para uma pessoa. Hoje não, eu consigo já desenrolar. Mas teve uma época que eu dizia, não, eu gostava dos bastidores. Eu gostava de Bruno, se Bruno chegasse assim para mim. Como é que você era vendedora e gostava dos bastidores? Não sei explicar você. Eu converso com você, você viu, de boa, com o Ricardo, tô aqui. Mas eu tinha isso dentro de mim quando me chamava assim, é aquela moça ali que é a responsável. Menina, eu queria uma terra, um buraco para me enterrar. Patrícia, Né? vamos lá. Sim, Agora eu quero falar especificamente da sua jornada empreendedora sim. full time, né? O que foi que aconteceu para você assumir, admitir que o seu negócio era empreender, vender e ter o seu próprio negócio, que no caso foi a franquia da Avatim? O que foi que aconteceu? Rolou algum empurrão aí? Antelmo me demitiu. Ele me chamou na sala dele, olhou para minha Eu cara, sabia. ele fez, o que é que você está fazendo aqui? Olhe para você. Eu me emociono. Ele fez, olhe para você. Você não é para ser mais colaboradora de ninguém. Você precisa crescer. E você está presa. Você está em uma prisão com a Gaiola porta de ouro. aberta. Foi assim que ele me disse. Ainda disse assim: eu vou lhe demitir, mas você vai deixar uma pessoa igual a você no seu lugar. Eu olhava para ele, Bruno. Eu dizia, antes dele falar isso tudo, eu disse, por que você está me demitindo? Eu Seus fiz alguma filhos tinham coisa quantos anos errada. aí? Rafael tinha 4 anos e Marina tinha 9. Tá, ok. Por que você está me demitindo? Fiz alguma coisa errada? Foi o que eu fiz. As planilhas não deu certo. Eu deixei de pagar alguém. O que foi que aconteceu? Ele fez, não. Você é muito gigante para isso aqui. Você precisa voar.
E foi assim, que eu, não é que eu tive a coragem dele, mas ele fez, eu só vou dar o seu aviso quando você Criação é colocar foda. uma pessoa aqui no seu lugar. E assim eu fiz. E foi a minha jornada em 2000 e Sua jornada com bengala. com bengala. Aí chutaram sua bengala. Foi, Aí você foi-se embora, mergulhou na loja. foi. Aí a loja, bum, explodiu. Primeiro foi o quiosque que era só meu. Aí a Vatim, o shopping começou a ficar, no final do ano, o povo do financeiro no meu pé. Você vai para uma loja, você vai para uma loja. Eu disse, não, eu não tenho, porque assim, shopping, o quiosque você não paga a PP. luva, né? Certo. Você não paga a luva. E loja, você paga a luva e todos aqueles investimentos. Aí a franquia me chamou, porque o shopping chamou a franquia. Aí ele fez, você vai ser minha sócia. Aí eu, para uma loja, disse não, O shopping chamou a franquia. para poder Porque você vendia pra cacete pra quiosque. Já era perfil de loja. de loja. Eu e mais duas Porque o funcionárias. shopping tem um lance de participação, uns negócios Sim, desses, né? sim, Até que sim. fica aquela pessoa dando check quando vende, né? Sim. Aí pronto, foi quando eu entrei, eu era sozinha no quiosque, e quando eu fui para a loja, eu fui para a sociedade, e assim foi a trajetória de 11 anos dentro de um shopping. Aí, você tinha quantos por cento do negócio? Eu tinha 8%, 8%. E no quiosque você tinha 100%. 100%. E pagava royalty, etc, Tudo, etc, todos. etc. Na época era E os 4%. 8% estava equiparado aos 100% do quiosque? Os 8% da loja, pelo volume de vendas, equiparava aos 100% do quiosque? Dava assim, tinha, eu falo do meu Prolabore, né, do Certo. que eu tinha, né, Seu e no resultado. período do meu resultado, meu esposo era CLT, trabalhava no grupo Tiradentes, ele foi demitido. Aí ficou uma responsabilidade para uma renda só, Na Vatim. na E Vatim. Tom Vendecheiro. Exatamente. Pau. Quando o meu ticket médio, assim, de venda era na faixa de R$90, R$95 de vendas, né, por produto. E assim foi minha Vendia que só trajetória. porra. Vendia, cheguei, teve o último ano, 2022, mesmo depois da pandemia, a gente chegou a loja e o quiosque, porque o quiosque foi transferido, quando a loja do Rio Mar abriu, o quiosque foi transferido para o Jardins. A gente chegou a vender a quase 3 milhões por ano. Minha gestão. 3 pau por ano no ticket médio, R$95 de produto. Vendia. Faça a conta aí, Ricardinho. Eu já fiz. Mute a placa. Naquele período era esse. Hoje tá maior, né? Pós-pandemia. Pós-pandemia. Ia da pé. Pois é, e hoje eu estou com o meu parceiro ali, a gente tinha um colaborador. Nesses 4 anos eu estou sozinha. Aí você saiu do shopping em 2022. 2022. Isso. Por... Vários fatores. Quer falar, não quer falar? Trâmites Então, societários e etc. vamos lá. Eu decidi mudar o formato de trabalho porque aquilo já não cabia mais na minha jornada, né? E minha mãe teve uma doença, que foi o câncer dela, né? Já vinha de uma recuperação já, mas ali eu precisava resgatar esse momento, porque a vida toda, como eu sou a filha mais velha, então eu era a filha do fazer. Eu não tinha qualidade de contato com meus pais, a não ser para a obrigação de uma casa, de tomar conta dos meus irmãos e de criar asas para essa independência financeira. Então, assim, eu entendi, né, emocionalmente que eu precisava estar próxima à minha mãe. E assim, onde eu comecei meus empreendimentos, desde a questão da roupa que eu empreendia, foi na casa dos meus pais, no mesmo lugar eu voltei, porque eu precisava curar esse lugar. Até hoje eu estou me preparando para sair de lá em breve. Meu pai faz, para onde é que você vai? Não vai não, porque a casa deles é enorme. Vocês voltaram a morar. Não mora não. Hoje, o meu negócio, né, é como se fosse anexo à casa dos meus pais, é a minha empresa.
Peraí, deixa eu Raciocínio, organizar vá, meu, organize. Eu saí do meu shopping raciocínio. e Vamos lá. voltei para Você casa. quer falar alguma coisa sobre esse processo do shopping? Então, o shopping foi. Eu fiz o nome da marca aqui em Sergipe, né? Trabalho, Realmente, né? Fiz o nome da realmente. marca, né? Eu trabalhei muito a marca. E por trás da marca existe a persona de Ana Patrícia, né? Uma pessoa que se dedica tudo o que se propõe a fazer. Tudo que eu me proponho, Bruno, eu sou uma pessoa que eu sou. Às vezes a pessoa fala assim: ah, você não é só fiel, eu sou muito leal. Eu sou fiel e eu sou muito mais leal, não é que eu não seja fiel. Eu sou uma pessoa muito. Se você é meu amigo, eu vou ser seu amigo até na porta de lá. Se eu me comprometer com você, eu já fiz coisas na minha vida de um amigo chegar assim, eu preciso de 5.000. Eu nem raciocinava, eu não sabia se eu tinha, se eu não tinha, olhava lá, tinha um cheque especial, tome. Eu era essa pessoa. Porque eu gostaria que aquela pessoa fizesse por mim. Então, eu tinha muito esse A perfil, mesma Patrícia que entregou as economias dela em ouro pro pai, lá atrás. eu tinha muito esse comportamento. Então, eu entreguei o melhor de mim para a marca. Dedicação, tempo, frente de loja, Resultado, venda, faturamento, resultado. Eu não liderança. lembro, Bruno, o dia que a loja não bateu meta. Eu não lembro, foram pouquíssimas vezes. Existiu esse momento? Claro que existiu, mas foram pouquíssimas vezes. Eu não vi a minha filha Marina crescer. Hoje ela está com 23 anos. Rafael me acompanhou, o que ele conhece. Inclusive, no período do quiosque, ele ficava comigo, né? Teve um período que eu ficava um período só e ele ia comigo. Você vai comigo, agora você vai crescer comigo aqui dentro. Tanto é que ele tem um perfil diferente de Marina. Marina detesta vendas. Ela tem um pavor de vendas, porque ela acompanhou essa fase minha bem difícil. Bem difícil, que você fala de muito trabalho. Muito trabalho, né? Não é difícil no sentido ruim, no difícil para esse maternar, que na minha época era a minha prioridade. Eu amava ser mãe, amo meus filhos, as pessoas mais importantes para mim, assim, meus filhos, né, como mãe. Mas eu era muito comprometida com o meu trabalho. Eu fui para um nutricionista que se chama Yuri Henrique, nesse período que eu saí do shopping. Aí eu fui para ele. Aí ele começou a fazer. Eu nunca vi uma consulta do nutricionista, quase 3 horas. Eu disse, no período da consulta, ele olhou para mim, fez várias perguntas e foi mexendo aqui. Foi ele, que eu agradeço a ele, que me curou de algumas coisas, assim, mesmo sendo nutricionista. Aí no final da entrevista, depois de muita coisa, ele fez várias perguntas, ele viu que eu fiquei um pouco remexida, ele fez: olhe para mim, porque eu fui para nutricionista para ajudar minha filha, que ela estava com obesidade. Para saber, né, para eu me cuidar também, né? Aí ele olhou para mim e fez bem assim: eu vou lhe fazer uma pergunta, posso? Eu disse: pode. Ele fez: o que é que você mais ama nessa vida? Aí eu olhei meus filhos, ele fez: ama, mas o que você mais ama, Patrícia, é seu trabalho. Aí eu disse: por que você está falando isso? Porque seu olho brilhou quando você começou a falar da venda, eu tinha falado de um episódio lá de uma cliente que era comum a mim e a ele, né? Seu olho brilha, você falou de fulana, você falou de ciclana, você falou das vendas, seu olho brilha, você é encantada. O que você mais ama de fazer, não estou falando do amor dos seus filhos, mas é do seu trabalho. E foi a partir dali que eu fui, várias chaves viraram para mim. Foi quando eu parei e fui entender várias coisas na minha vida. E aí você sai do shopping e percebe que precisa olhar mais para você, para sua família Isso. e continua empreendendo com a mesma marca, tamanha É, sinergia que você criou no mercado sergipano. Só que aí você sai do shopping e volta para onde tudo começou, na garagem a da casa dos casa dos meus seus pais. pais. E nesse meio tempo, sua mãe descobre um câncer e seria correto dizer que você não queria com-
falar a palavra, não sei se é correta, me corrija se falou alguma besteira. Não queria falhar com sua mãe como você falhou com sua filha? Exatamente. Eu não lembro. Eu lembro que quando ela descobriu, ela estava com o médico, aí o médico fez, eu estou descredenciado, a sua cirurgia é 50 mil. Olhei para ela, fez, não, você tem um plano de saúde. Meus pais, eles não tinham os recursos todos, meu pai sempre foi uma pessoa tudo pagar à vista, Os dois aposentados dos aposentados, servidores né? públicos. Aí eu disse, não, eu conheço um mastologista que estudou comigo desde criança, é uma pessoa humana e ele atende seu plano de saúde. Vou ligar para Eduardo Fonseca. Eduardo Fonseca, a minha ligação com ele, eu já tinha mais de 20 anos que não via Eduardo Fonseca. Mandei uma mensagem para ele. Descobri o telefone, mandei uma mensagem, ele fez, mande sua mãe amanhã aqui no consultório. Eu providenciei tudo, eu sou do providenciar. Na hora da bomba estourar, eu pego aquilo e vou resolver. Eu não lembro do pós-operatório de minha mãe, como se fosse um apagão. Eu só lembro que eu resolvi tudo, providenciei tudo, anestesista, tudo, mas eu não lembro do pós-operatório da minha mãe. Não lembro, assim, dessa rotina, entendeu? Voltei para casa dela, eu tento me lembrar, assim, de momentos, eu não lembro. É como se estivesse naquele momento de cura dela, ela precisou tomar quimioterapia, radioterapia, e esse momento, assim, depois que acalmou tudo, como se tivesse me dado um apagão. A minha mente, eu não lembro desse momento. Minha irmã foi quem estava comigo no período, ajudou a tomar conta, tudo mais, mas eu não lembro. E hoje estou lá, na casa dela, né? Meu escritório é anexo à casa dela. E empreendedorismo solo hoje. Antigamente eu tinha uma equipe de mais de 10 pessoas. Hoje eu sou financeiro, comercial, vendas, WhatsApp, Instagram. Há 4 anos. Teve muita diferença de resultado financeiro, assim? Porque, sinceramente, para mim não importa faturamento, para mim importa margem e resultado, né? Muitas vezes a gente se coloca nessa posição de, tô solo, mas tá tendo mais resultado, tá sobrando mais dinheiro no bolso porque não tem tanto custo. Não, os custos diminuíram bastante, mas é aquela situação, né? Praticamente eu sou o esteio da casa, né? Financeiro. César hoje, ele tá, depois que saiu da UNIT, ele tá hoje com a representação de iluminação, mas não é o substancial para o sustento, porque filho na faculdade, filho em escola, plano de saúde, todos esses custos que nós sempre tivemos, né? E ele sempre foi quem manteve isso, porque o shopping rodou o quiosque em um bom tempo, porque existia a outra parte, né? Que era o salário fixo de César, que era um salário considerável, razoável para manter a nossa família, né? Então, depois que ele saiu desse formato, ficou muito desafiador para a gente manter isso, né? Mas, assim, o shopping deu visibilidade, muita visibilidade para a marca, mas eu vivi engessada 11 anos, numa caixinha. Patrícia é corajosa, né? E tô aí com o WhatsApp. Tem dias que eu digo a ele, eu quero mais não. Quero mais nada. Vou voltar a ser CLT. Ele fez, você não é doida? Porque, Bruna, eu tenho a necessidade de alguém me dizendo alguma coisa. Uma pessoa acima de mim, assim, eu não sei. Eu sinto essa necessidade de alguém. Vamos lá. Isso, eu tenho necessidade desses desafios. Pelo que eu entendi da sua história, todas as pessoas que estavam nessa posição, exceto o cara lá do IASIS, foram sua bengala e fatores limitantes para você. Sim. Eu ainda tenho um pouco desses requisitos, sabe? Quando acontece algumas coisas, eu quero mais não. Não quero mais não. Por favor. Patrícia, e você, ao longo dessa jornada, qual foi o frame, o ponto mais difícil? De você olhar para ser que tá tudo escuro, que você não sabe para onde ir. Foi quando eu vi que, quando eu saí do shopping, né, que simplesmente foi bem assim, aí, toma aqui sua chave, tchau. Aí eu fiquei assim,
Considerações finais, cadê? Vamos ter alguma coisa? Nada. Tchau. Não tem interesse, desligou não a tem... luz. Pronto. E agora o que é que eu vou fazer? Eu só pensava nos meus filhos. Eita, a escola. Eita, o plano de saúde. E a comida. Meus filhos precisam concluir. Minha filha, na época, ela já tinha passado no vestibular e ela não queria cursar, porque ela queria a medicina, é dela, ninguém nunca impôs nada, né? Ela passou em enfermagem, mãe, eu vou tentar mais um ano, disse ok, né? Mas ela carregou as minhas dores com toda essa história, minha filha mais velha, né? E entrou num processo depressivo, então, assim, foram vários adendos nesse meio termo, depressão muito séria. E eu tive que enfrentar tudo isso com todo esse encerramento. Então, eu disse assim, engulo o choro. Às vezes eu me emociono, mas eu não consigo mais chorar, porque, assim, chorar, né? Quando eu vi quando você ganhou lá no seu Ironman, que sua esposa estava lá com seus filhos, eu me emocionei bastante, mas eu queria gritar, eu queria chorar por você, porque eu me senti você naquele desafio. Porque não é fácil, né? Como você falou, todo empreendedor é tipo um Ironman. E eu olhava assim, caramba, o cara conseguiu, o cara acordava 4 horas da manhã, o cara é bicicleta, é nada, não sei o quê. E um dia eu tive vontade de ser Ironman. Eu fazia esporte desde 9 anos de idade. E por mais que minha mãe e meu pai fossem muito duros comigo, eu sempre fiz esporte. Até a gestação de Rafael, eu sempre fiz esporte. Eu fiz natação, eu fiz ginástica rítmica, eu fiz vôlei. Eu andava muito de bicicleta, eu amava esse universo. Eu nasci em Penedo, Alagoas, eu nadei muito ali no Rio São Francisco, eu fiz natação, eu fiz competição. Então, assim, eu dizia, mas Ironman é para quem tem dinheiro, muito. Hoje não, mas quando eu tinha minha mente um pouco mais limitada, não é para mim. Pra que você vai fazer administração se você não tem o que administrar? Percebe? Exatamente. É sobre isso, Bruno. E um momento pra... Preste atenção no que eu vou te perguntar. Certo. E um momento pra você colocar numa moldura. Um momento pra você colocar numa moldura. Foi quando eu concluí a minha formação. Porque ali eu entendi que era um passo muito importante era uma forma de provar para meu pai que eu consegui. Mesmo contra a vontade dele. Mesmo eu não tendo empresa. Isso é foda, viu, meu amigo? Mesmo ele não pagando a viagem para os Estados Unidos. Mesmo ele não me dando dinheiro para eu ir para São Paulo comprar roupa e começar a vender. Independente de depender dos outros. Com comissão. Mesmo assim. Jornada empreendedora é foda, né, velho? E ainda teve mais. Quando eu comecei a namorar com esse rapaz, minha casa sempre foi uma casa de muito. Eu sempre fui amigueira. Eu sempre tive muitos amigos homens. Tinha as mulheres, mas eu tinha muito amigo homem. Eu era conviteira dos meus amigos, né? E César era meu amigo. E, enfim, a gente se encontrou, a gente se olhou e disse: rapaz, tá tudo certo aí. Meu pai ficou 3 anos sem falar comigo, porque César andava na minha casa e ele achou que César traiu a confiança dele. Meu pai, no meu casamento, não entrou comigo. Eu entrei sozinha. Meu pai é um homem até o dia que minha filha nasceu. Eu conheço um pai antes da minha filha e um pai quando a minha filha nasceu. Eu tenho 2 Minha pais. primeira neta? É. Eu conheço 2 pais. Eu tenho 2 fases com meu pai.
Ele não foi pro meu casamento porque ele não falava comigo. Eu sentava na mesa, ele levantava. Benção, pai. Mesmo assim, eu dava a benção. Eu olhava pra ele achava besta. Eu olhava pra ele desesperadamente, mas ele não olhava pra mim. Eu entrava por uma porta, ele saía por outra. E você capesta em voz pegando César. Estamos até Eu hoje. pegando o César, safado, olha, cara de pau. Eu tirei você, meu filho, do Caritó, quando ninguém mais lhe queria. Pois é, Que episódio foda, viu, Carlinhos? então é isso. Minha história um pouco, né? Não só de empreendedorismo, gente, vive o homem, vive a mulher. É todo se mistura, né? E se você, né, a Posso base, te né? corrigir, Patrícia, É, pode, e te fazer um pedido. sim. Nada na vida acontece por acaso. Certo? Nada na vida acontece por acaso, tudo acontece por um motivo. Sim. Você tem que, quando esse episódio for pro ar, você tem que assistir sozinha. Você tem que Sim. assistir o seu episódio sozinho. Você precisa se assistir. Sabe por quê? Eu não te conhecia. Não sabia nada da sua história. A única coisa que motivou esse episódio, certo? Foi o direct que você me mandou e eu ter visto, caralho, a Avatim é uma marca foda, conhecida aqui em Sergipe, todo mundo fala, todo mundo usa, todo mundo compra, não sei o quê. E essa moça aqui do Avatim tá me mandando um direct. Pô, que do caralho. Vamos convidar ela pro foguete. Foi isso aí, essa aqui é a janela, Sim, certo? A gente não se conhecia pessoalmente, sim. não conhecia a sua história, não te conhecia, e você está entregando um episódio espetacular. Para mim, obrigatório para qualquer empreendedor e qualquer empreendedora. Mas, sinceramente, com a permissão que você me dá a partir do momento que você está aqui na frente, não seja injusta com você mesma. Porque a partir do momento que você diz, minha história não sei o que, não sei o que. Minha história foi não sei o que, não sei o que. Você está sendo injusta com você mesma. Você falou tanto sobre justiça, tanto sobre amizade, tanto sobre conexão, tanto, né? Cuidado com o outro, 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 cuidado com o outro. E quando é que a gente cuida da gente? Quando é que a gente olha pra gente? Sabe qual é a maior lição que minha mãe me deixou? Minha mãe não me deixou, mas é a maior lição que minha mãe me deixou quando eu era moleque. Minha mãe repetiu isso várias e várias e várias e várias vezes. Várias vezes, inúmeras vezes. Infinitas vezes. Ela disse isso para todos os filhos. Eu quero que você se ache. Eu prefiro, aspas, né? Eu prefiro que você seja metido do que você seja o coitadinho que fica num canto da sala. Disse isso para todos os filhos. Eu prefiro que vocês sejam metidos, se achem, que o povo diga que vocês se acham na rua. Se ache mesmo. É para se achar. Do que ser o coitado no canto da sala. Ô, bonzinho, coitadinho, né? Tão bonzinho e sai. Eu tenho pavor, Bruno, dessa palavra. Pois é. Isso mexe muito comigo. Aí eu vou te fazer um pedido. Por isso que eu vou te fazer um pedido. Assista a sua história, o seu depoimento sozinha. Se tranca num quarto, numa sala, uma peste. E se assista. Sim. Que você vai entender porque você precisa se achar. Que história foda do cacete, velho. É, Carlinhos? Sem dúvida. Que força da porra, meu irmão. Que força do porra. A vida é um eterno desequilíbrio. Equilíbrio não existe. A vida é um eterno desequilíbrio.
Um eterno desequilíbrio. E nós, patinhos feios, empreendedores, né? Nós sempre vamos estar convivendo com esse desequilíbrio. E a gente precisa entender. Desequilíbrio de caixa, né? Desequilíbrio de fluxo de caixa, Sim. desequilíbrio de meta não batida, desequilíbrio financeiro, desequilíbrio com a vida pessoal. Eu passei os últimos 8, 10 meses num hiper ultra desequilíbrio. Né? Porque treinar para o Ironman é um desequilíbrio Sim. absurdo, não existe. Né? Ou seja, peguei vitiligo, aqui, Caramba. peguei vitiligo, aí Cris me ajuda com a peste, várias e várias vezes. Não consegui participar das coisas de casa, minha família tá me esperando, chegar em casa 11 horas da manhã do treino, abrindo 2 restaurantes ao mesmo tempo, chorando, não vou conseguir, 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 não vou conseguir. E estava tudo desequilibrado. Com saudade dos meus guri, tinha treino que eu não fazia porque eu queria estar com meu guri, e eu tinha que estar abrindo restaurante, tinha que estar trabalhando, que não sei o que, aquela pressão do cacete na cabeça, dos negócios estarem girando, 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 girando. É um desequilíbrio. Só que horas a gente olha para um lado, olha, a gente olha para o outro lado, olha, a gente equilibra esse pratinho aqui, e o outro pratinho desequilibrou, a gente vai para cá e a gente vai, né, dançando, né? Obviamente, não tenho tanta carga de experiência, acredito que eu tenho alguma, tenho 42, mas é isso que eu falo para os meus filhos, né? Porque no final das contas é entender e aproveitar a essência profunda de cada momento que a gente está vivendo, sabendo e tendo consciência que a gente não consegue equilibrar tudo e que existe outra parte desequilibrada. Mas quando eu deixar isso aqui equilibrado quando eu equilibrar esse pratinho que está aqui e curtir muito esse pratinho que está aqui, eu olho para esse. E depois olho para esse de novo. E depois olho para... Não é assim a vida? Por isso, minha amiga, se assista. E um adendo, Você tá me sabe? prometendo que vai se assistir, Vou, né? Bruno, E depois você veja. vai mandar uma mensagem Eu vou. dizendo o que é que você viu. Né, Ricardinho? Quando eu falei sobre a minha filha, né, que tem da nutricionista, eu vou falar aqui porque ela já verbalizou e ela já escreveu publicamente. Minha filha, com a depressão profunda dela, nesse período, ela tentou suicídio 3 vezes. E quando eu descobri, eu precisei, tendo que sobreviver, ser a vendedora e ser a mãe, para entender por que aquilo tinha acontecido, né? E eu sempre falo, eu como mulher, como mãe empreendedora, dona de casa, e o pai e a família, tá todo mundo lá, mas assim, eu sempre falo às minhas amigas, não tem dinheiro no mundo que pague o tempo com a sua família. É. Não tem. Não tem. E isso foi também um dos motivos da mudança do formato de trabalho. Olhar para minha filha. Hoje Se eu- ela tá bem? É como falam, tá medicada, né? Porque ela tem dores profundas, ela sofreu muito bullying na escola, a gente veio descobrir também depois. Por mais que eu tivesse, não é que eu estava ausente. Patrícia, você era ausente totalmente? Não, não é isso. Eu sempre fui a mãe, como César trabalhava viajando, eu era a mãe do Dia dos Pais, das mães, da avó, de tudo. Eu sempre estive presente à escola. A Sérgio Dantas, que ela estudou muito tempo no módulo, conhece minha mãe há muitos anos, como minha mãe é professora, né, como eu já relatei, Uhum. quando o Sérgio começou, minha mãe arrumou muito cliente para Sérgio e a gente tinha essa amizade, né, e todos na escola me conheciam. E quando eu descobri no período bullying da escola dela, que ela conseguiu verbalizar, que eu fui na escola, que chamamos as pessoas para dizer, né, porque às vezes a pessoa não conseguia, né, a psicóloga chamou. Aí quando chamou Marina, ela fez: Não, tá acontecendo nada disso, não. Minha mãe tá inventando história. A partir dali, ela disse: Nunca mais eu lhe conto nada. Mesmo eu providenciando, quando eu fui à escola para tomar as providências, era para saber o que estava acontecendo para poder, porque às vezes o pai não sabe que o filho é perverso, que o filho, né? Que às vezes você é um bom pai, mas você criou o filho da melhor forma, mas você não sabe, né? Você acredita, todo pai conhece o filho, mas tem pais que não, né? Então é isso. Então, um dos motivos também de estar mais voltado para minha família, voltar para minha mãe, foi para
com a conta da minha filha, que estava nesse estágio. De uma depressão profunda, de tentativas de suicídio, e é isso. Episódio foda, viu, velho? Histórico. Verdade. Não sei nem como te agradecer. Eu que agradeço. Sensacional. Sensacional. Espetacular. Uma obra-prima. Para mim é obrigatório. Mais um, Ricardinho. Sensacional. Se você pudesse dar um conselho para mulher empreendedora. Mulher empreendedora. Que conselho você daria? Um só. Acredite em você, né? Principalmente como mulher, pelas demandas que nós temos, né? Da sobrecarga, da dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho. Acredite em você. Acredite em você que você chega longe, né? Nunca duvide de você. Valeu, Ricardinho. Demais, bicho. Demais. Espetacular. Quer comentar alguma coisa? Queria fazer uma breve pergunta. Eu tô tentando puxar algum momento assim que foi marcante pra mim, mas são muitas coisas que passam pela cabeça, né? A casca que você teve que desenvolver de sair de um lugar tão seguro assim, pelo menos no sentido de ter gente pra passar pela frente da sua loja, né? Que é o shopping, acaba sendo uma segurança que o lojista tem, né? Ou pelo menos digamos assim, uma garantia que vai ser visto, mas não que vão ter pessoas entrando na loja, né? Sim. Que é o que Entrega fluxo, né? entrega fluxo. Mas se fosse uma garantia, nenhuma loja fechava, Sim. né? É. E ter que sair de um ambiente como esse, né? Como aconteceu, como você, no seu caso, realmente deve ter sido um negócio muito difícil de processar durante um tempo, de tipo, puta, Foram 2 anos de luto. 2 não, 3 anos. Até o ano passado eu ainda estava em luto. uma paulada muito seca, né, bicho? É. Tipo, você se acostuma com o modus operandi ali de trabalho, você estrutura toda a sua operação para funcionar daquela forma. Ricardo, eu tinha prazer. Não era de vender, eu vou vender 300, 400, 500, 600 mil reais, não era isso. Era de entregar o autocuidado para a pessoa. Eu vou falar sobre essa situação. Eu tenho várias histórias para contar, mas essa me marcou bastante logo quando eu abri o quiosque. Tinha um quiosque de bijuteria, tinha a Watty. Eram 4 lojinhas assim, em frente à Renner, lá no piso superior do Shopping Rio Mar. Chegou uma moça com uma camisa ela era obesa, com aquelas bermudas no joelho, o cabelo assim pra cima, bagunçado. Ela tava não lembro se era havaiana, sei que ela tava de chinela de dedo. E eu já vinha observando ela. Tava eu e 2 colaboradoras, né? Eu sempre ficava lá. Eu saía do IASES e ia pra lá à noite. Esse período eu tava no IASES. Aí ela vinha rodando e eu observando ela, porque ela chamava atenção pelo volume corporal dela. E ela passava nos quiosques, ela vinha das lojas e você via que ela não estava normal. Aí eu só observando de longe, né? Aí ela foi no quiosque da roupa infantil, foi no da bijuteria, foi na Watty e chegou no nosso quiosque. Aí ela ficou olhando assim, porque tinha uma pia lá, porque formato das lojas tem uma pia para você experimentar os produtos. Certo. E ela chegou, aí as vendedoras tudo assim, ó. Aí eu olhava para uma, olhava para outra e ninguém olhava para a mulher. Aí eu me aproximei dela, eu disse, olá, boa noite, tudo bem? Aí ela fez, não tá nada bem. Aí qual é o nome da senhora? Eu não sei se era Ângela ou era minha xará Ana. Não lembro no período. Isso em 2012. Aí ela, nada bem. Aí eu disse, vem aqui. A senhora tá olhando a pia, vem experimentar um sabonete. Aí ela, não vou não. Eu disse, venha. Olha, tem um açúcar, esfoliação. Eu peguei, encaminhei ela para a pia e ela começou a lavar as mãos.
E aí ela, eu vou matar aquele filho da peste, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, moça, se acalme, aproveita esse momento de autocuidado. Eu fiquei conversando com ela, acho que uns 10 minutos para ela se acalmar. E ela se tremendo. Aí eu disse, calma. Aí segurei na mão dela, segurei assim. Eu disse, respire fundo. Aí ela começou a respirar fundo e ela transpirava, Bruno. Ricardo, essa mulher transpirava. E quando ela se acalmou, aí eu disse, cheire suas mãos, é como suas mãos estão macias. Deixa eu passar um hidratante. Aí comecei a passar. Ela não estava com um cheiro muito bom, mas eu comecei a perfumar a mulher lá. E fazia. Aí eu disse, a senhora gostou? Ela, gostei. Aí eu disse, ela fez, eu disse, a senhora quer falar? Aí ela disse, eu descobri várias traições do meu marido, porque meu pai, eu recebi uma herança, a gente vive da herança de meu pai, não sei o quê, e ele me traindo, começou a falar, eu disse, pronto, agora esqueça um pouquinho isso, a senhora não vai resolver agora, vamos aqui para a senhora. Aí mostrei os aromatizantes, difusores. Aí daqui a pouco, a senhora gostou? Eu disse, ela vai levar nada. Só fiz acalmar a mulher e pronto. Bruno, daqui a pouco ela fez, eu quero esse. Bruno, essa mulher me comprou quase R$ 1.000 em 2012. Foi assim, a primeira venda alta que eu fiz em um ano. R$ 95 de ticket médio, ou seja, vendeu uns 10 SKUs, uns 10, 8 itens. Você não sabe o melhor. Ela fez assim no bolso. O dinheiro amassado, ela jogou lá. Aí eu fui fazendo assim com o dinheiro. Aí eu disse, olha, foi 900 e alguma coisa. Aí eu fui dar o troco a ela. Ela fez, não, dê as meninas. Aí eu disse, não, vou lhe dar o troco. Aí quando eu cheguei pra caixa pra passar, a menina veio. Dona Patrícia, a venda é minha. Eu disse, não, a venda é da loja. Você vendeu o quê? Falo já com vocês. Aí fui, falei, entreguei a ela. Dei o troco a ela. Ela fez, não, deixa, não, leve seu troco. Muito obrigada. As meninas já... Aí desenrolei quando ela saiu. Eu disse, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma pessoa que vem no shopping não é qualquer pessoa. Fala assim, aqui é um lugar seguro, vocês precisam. Mesmo que as pessoas, quando eu entrevistei a vocês, se a pessoa levar, ótimo. Se não levar, vocês estão fazendo com que as pessoas conheçam o produto. Porque eu tenho certeza, se você der um bom atendimento, ela não vai lhe comprar hoje. Mas se ela for em outra loja, ela não for bem atendida, ela não compra lá, ela vem comprar aqui a você. Então, você tem a obrigação de tratar todo mundo igual. Ela pode estar... Não, eu vi ela agitada, eu achava que ela era louca. Eu digo que ela fosse. Você tem que olhar para ela, às vezes a pessoa quer só uma palavra. Não faça isso não faça isso mais não. Isso aqui, essa história, eu nunca esqueço dela, do momento dela, né? Isso me marcou bastante. Pela Isso aparência vai virar dela. um corte, viu? Aula de vendas. Patrícia, pra gente fechar, Eita, queria pedir um presente. Sim. Vamos lá. Pidão. Vamos. Me dê um presente. Rapaz, se tiver ao meu alcance. Ah! Tá muito. É pra você, Bruno. Desejo que você goste, conhecendo um pouquinho da pessoa que você é, né? Não, peraí que eu vou abrir. Tá, Aí você vai me explicar o... tá. Vamos lá. Bruno, hoje, dia 14 de julho, estou realizando um sonho de estar no seu podcast. Desejei muito estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Abraços fraternos. Ana Patrícia Duarte. Chamamos de fragrância. Difusor e Difusor. sabonete líquido. Difusor. É porque nosso relacionamento só está começando, você depois vai ser testemunha de outros produtos no seu hall aí da sua casa. Esse aqui é o difusor. Esse é o sabonete líquido. Ah, sabonete líquido. O difusor tá aqui com as varetas. Essa linha é a linha silvestre, uma linha madeirada, com notas de sândalo, de cipreste, que são aromas que representam essa força, a fortaleza que você transmite nas redes sociais. A verdade do olho no olho que você entrega para seus seguidores. Você acha? Com certeza. Porque eu me conectei com você. Pela verdade que você... Ah, baixar isso aqui?
Porra. Cheirosaço, velho. Ainda não chegou aqui, mas eu imagino que pelo que ela descreveu é muito cheiroso. Ah, chegou. Chegou? Chegou. Ele tem notas de cipreste e o sândalo, eles são... Tem a vareta aí. A vareta tá aí, a vareta tá aí. Vai botar quantas? Todas? Não, nesse primeiro momento, todo difusor que ele vem completo, independente da marca que você adquira, você sempre coloca a metade e aí depois você vai colocando aos poucos. O tempo de dispersão para esse produto é na faixa de 30 dias. Pode ser que Chegou aqui, velho. ele diminua por causa do ar-condicionado, Isso aqui né? é A ruim mesmo, circulação né, de ar. A pessoa lá na loja, as pessoas quando vão vender, elas... Você tem que falar o correto, certo? O Sim. certo é certo. Então, assim, não coloca as varetas todas porque tá travado. Você tem que tirar. Aí o sabonete. É sabonete, Bruno. É. Sim, pô. Calma. Pô, um pouquinho É. só. Aí você não precisa. Deixa Só eu que você ver. vai limpar a mão, porra. Vai Depois melar a você vai mão lá. toda. Não, pô. Ai. Cheiroso. É Olha, claro que cheiroso, é vatinho. você tem que tirar aqui para poder botar aqui. Ah, entendi. Aqui é a tampa. O negócio é organizado. Aí você vai sempre colocar em formato de leque. Difusor é para ambientes menores. Ele potencializa com o uso do aromatizante ou de spray. Mas difusor é pontual. Você colocar aqui, você vai receber o seu convidado. Aí vai criar conexão através dos aromas. Ele pode sentir esse aroma em outro lugar, mas a primeira coisa que ele vai lembrar é do foguete sem ré, que foi onde ele sentiu aqui. Primeira vez. Ele pode sentir na casa Seja dele. no subconsciente. Isso. Quando ele sentir esse cheiro, ele vai lembrar: caramba, eu estive no foguete sem ré, eu fui convidada por Bruno. Que legal, eu sou incrível. Aí assim. Aí você vira e de novo você coloca, como ela já absorveu, tá vendo? Aí você Sim. vai colocar em formato de leque. Nunca, as pessoas têm maneira de deixar assim. Menino, às vezes não é nem dos que eu vendo. Eu chego nos lugares consertando os difusores do povo, mesmo que não seja da marca que eu trabalho. Eu sempre estou consertando. Episodião, viu, Cardinho? Aqui. Aí você guarda e você vai colocando toda semana um, até completar. Às vezes nem precisa, você usa numa troca de refil, você bota aqui para economizar. Para o investimento ser menor e para você Eu ter vou te durar falar, mais viu, tempo. Bruno? Assim que ela entrou, a gente faz uso aqui Sim, sim. no estúdio dos aromatizantes da Vatim. Aí assim que ela... Bicho, ela passou pela porta, Bruno. Ela fez assim, aqui é a Gabriela. Realmente o que a gente usa é o cravo e canela, de fato. Gabriela, porque eu, nesse movimento, Ricardo, eu me especializei em marketing olfativo e hoje eu presto consultoria para empresas. Não é só escolher um cheirinho. Ah, cheirinho você escolhe ali, em qualquer lugar, mas a minha especialização em marketing olfativo, ela é voltada para ajudar as empresas através dessa ferramenta poderosa, que são os aromas, né? E eu vou te falar, viu, aqui no estúdio, todo mundo presta atenção no cheiro. Já teve um cliente específico meu que falou assim, você não pode nunca trocar esse cheiro, porque é o cheiro do seu estúdio. E eu lembro Exatamente. disso. Exatamente. É uma ferramenta que faz com que você se conecte à marca, né? E você fica mais tempo, a gente, né, é todo um preparo. Tudo hoje é muito sensorial. É o olho no olho, é o aperto de mão, é o abraço. Tudo aqui é tudo muito sensorial. Verdade. Turma! Uau, Uou! uau, uau. Foguete Sem Ré, episódio 145. Sensacional. São episódios assim que fortalecem nossa missão. Isso é Minha e verdade. sua. Nosso propósito com o foguetão. Isso é Não verdade. esqueça disso. Meu nobre irmão. Jamais. Love you. Love you. Isso aí, turma. Sou Bruno Oliveira. Mais um episódio do Foguete Sem Ré. Estamos aqui desde 2022, produzindo muito conteúdo para você que é empreendedor, para você que é empreendedora. Falamos sobre liderança, falamos sobre gestão, falamos sobre performance, falamos sobre growth, falamos sobre vendas. Mas principalmente falamos e trazemos histórias inspiradoras como a de hoje, para que você que está na sua jornada empreendedora sinta aquele afago e aquele calorzinho no coração, como eu e Ricardinho estamos sentindo aqui hoje.
É isso. Valeu, obrigado. Fui.